Então, pessoal, voltando aqui, depois dessa conexão que caiu, eu posso afirmar com certeza que esse software de coerência de cache, tá, está para computação distribuída, certo? Ó, eu tenho esse cara aqui, o SC Numa, para computação. Deixa eu habilitar aqui minha caneta. Para computação distribuída, assim como eu tenho o MESS para quem? Para compartilhada, né? Ok? Para compartilhada. Tá certo? Então, eu tenho essa correlação. O MESS me garante, tá, a coerência de cache para a computação distribuída, onde eu tenho diversos computadores, diversos processadores usando uma memória compartilhada. E aí eu vou ter a minha coerência de cache, na verdade, é de software, né? Coerência dos dados que estão distribuídos em multicomputadores, tá? Utilizando esse SC Numa. Ficou entendido aí, pessoal? Ficou claro esse exemplo aí? Beleza. E aí a gente tem aquela imagem lá que a gente viu no início da aula. Eu tenho certeza que agora começou a ficar um pouco mais claro para vocês, né? O entendimento dele. Quando eu tenho lá uma única instrução e um único dado, né, o computador de von Neumann, eu tenho lá um simples dado, é uma simples instrução sobre um simples dado, aliás, uma simples instrução sobre múltiplos dados, aí eu tenho os vetores e matrizes, múltipla instrução sobre single dado, sobre uma instrução sobre um dado simples. Eu não tenho implementação para esse cara. Aí eu vou ter aqui, ó, múltiplas instruções em múltiplos dados. Só que essas múltiplas instruções são múltiplos programas, múltiplos processos. E esses caras vão estar na memória compartilhada, tá? Ou vão estar na memória distribuída, tá? Em vários computadores. E aí eu vou ter, se for memória compartilhada, o Uniform Memory Access, né? Aí eu vou ter o COMA, que é o Cache Only Memory Access, ou seja, todas as minhas caches vão ser somente leitura, tá? E eu vou ter aqui o Non-Uniform Memory Access. Esse non-uniforme não vai ser não uniforme ao meu dado compartilhado lá. Só que ele não vai ser uniforme por quê? Porque eu vou ter as caches em vários processadores. Aí eu vou ter aqui ó, o cache coerente, né? A coerência de cache, né? Nesse acesso não uniforme à memória. E eu vou ter aqui o non-cache, né? Eu não vou ter a existência de cache dentro lá daqueles meus processadores. Beleza? Aqui no Uniform Memory Access, eu vou ter o barramento, tá certo? O acesso baseado a um barramento local, ou seja, aquelas nossas memórias caches vão estar ligadas ao processador baseada no barramento local, tá? É um único barramento. Ou eu vou ter, tá, ela comutada. Esse conceito de comutada é aquele que eu vou ter um canal exclusivo para ele. Tá? Eu vou poder comutar ele por um outro canal, que é a memória através de portas, né? As portas de memória, tá? Específicas. E aí a gente vê, que a gente viu na aula de hoje, que a gente pode ter fatias da memória, que é uma memória compartilhada para todas as CPUs, essa fatia de partes da memória sendo exclusivas do processador 1, a outra parte do processador 2, outra parte da memória do processador 3,
ou seja, a gente acaba gerando ali uma proteção de memória. Tá? Por isso que ela é comutada. Ok? Aí, falando aqui, descendo da hierarquia aqui da memória distribuída, a gente tem o norma, certo? Que é o No Remote Memory Access. Por que é o não remoto? Porque os dados eles não vão ser acessados à memória daquela máquina remota. Tá? O dado a estar sendo trabalhado lá, ele é independente. Eu não tenho a minha aplicação dependendo ou esperando o dado que está sendo produzido na memória lá do computador remoto, daquela computação distribuída, certo? Então, por isso que é o No Remote Memory Access. Eu não tenho acesso à memória remota, tá? Por isso eu não dependo dela. E aí eu tenho o SC NUMA, né? Que o SC é o software coerente. Então eu tenho um software, um programa, que ele vai ter que ficar fazendo o sincronismo. Se ele mandou uma atividade ser realizada por um computador ou para 10, ele vai ficar aguardando aqueles dados lá. E nesse sincronismo, se esses 10 computadores tiverem dependências entre si dos dados que eles geram, então quem vai fazer esse controle é esse cara. Tá? As aplicações só vão seguir, tá, adiante se não existir essas... se as máquinas que pegaram determinadas fatias do programa realizarem aquelas operações e passarem, né, para as máquinas que estão esperando aqueles dados que foram produzidos. Por isso que a coerência ela acontece baseada em software, tá beleza? Porque eu não tenho como ter um protocolo MES tá gerenciando esses caras. O MES é num computador, é o sistema operacional. Olha só que bacana. O MES, ele é uma implementação do sistema operacional. Como eu tenho para cada máquina dessa que participa do meu cluster, cada um tem o seu próprio sistema operacional, cada um tem o seu próprio MES. E ele gerencia dentro do próprio computador, tá? A coerência de cache ali daquela operação. Em relação à computação distribuída, a um programa que está dividindo a sua atividade entre vários computadores, eu não posso usar o MES para isso, porque um computador que está remoto não tem acesso. Ele também não... Já imaginou como trabalhoso não seria eu ter o MES, ele aguardando um acesso pela rede para acessar a cache do computador remoto, para trazer aquele dado e aí eu continuar o meu processamento? Tá? Não é assim que acontece. Eu tenho que ter um cara em cima, gerenciando esse processo todo. Beleza? Multicomputadores. Falando de multicomputadores, agora a gente vai falar sobre as soluções que a gente tem que implementam o paralelismo de nível de multicomputadores. Tá? A gente tem o MPP, que é o Massive Parallel Processors, né? Processors. Esse cara, ele vai ter diversos processadores, tá? Acoplados numa arquitetura de uma máquina massiva, né? É um supercomputador. Então, eu tenho lá que o acoplamento é forte. Tá? Eu tenho um barramento especializado que conecta todos esses processadores para a realização dessas atividades. Tá? É uma solução proprietária, caríssima, né? Então você vai encontrar isso aonde? Tá? Num computador, sei lá, que tenha um IBM que vai custar lá uns 500 mil reais, R$1 milhão, não sei. Certo? Depende da máquina. O mainframe pode ser, né? Depende da arquitetura, né? O mainframe ele pode ter uma arquitetura que utilize, tá? Esse tipo de processamento. Normalmente, mainframe, você vê processamento vetorial, tá? Sobre mainframe. Mas um supercomputador, mainframe, pode realizar essas operações. O que eu estou querendo te dizer, Bruno, é que eu não posso ter a garantia de que todo mainframe vai utilizar o MPP. Tá entendendo? Não posso ter. Tá beleza? Então, é um computador que vai utilizar
dezenas ou centenas de processadores. Eles vão estar fortemente acoplados, ou seja, próximos ali. A arquitetura lá, a placa-mãe, que disponibilizou que eu tenha as sockets ou os barramentos que eu possa adicionar diversos processadores, tá? Vai me garantir que ele tenha o barramento especializado para se conectar, todos eles, né? E essa é uma solução de altíssima velocidade. Aí, eu posso ter esse acoplamento se distanciando, tá? Os processadores se distanciando. Eu vou até tentar lembrar de colocar isso na aula de computação na nuvem, criar uma hierarquia, né? Uma pirâmide onde eu vou ter essa hierarquia de acoplamentos, né? Aí seria interessante ter essa visão, né? O MPP lá em cima, e aí eu vou ter um cluster, né? Computação distribuída ali, computadores distribuídos. Vou tentar fazer um desenho aí para facilitar o entendimento da gente, beleza? E aí eu tenho aqui, ó, o segundo modo que a gente pode operar com multicomputadores, tá certo? Eu vou ter aqui, ó, o now e o cal, né? Aí eu posso ter assim, ó, o network ou cluster, né? O N de network e o C de cluster, of workstations, né? Então, ele é um cluster, tá certo? São computadores interconectados entre si. E aí entra o conceito de DSM, tá? Que é o Distributed Share, ou seja, a memória, tá, é distribuída e compartilhada. Então, tenho, né, o Distributed Share Memory. É aquele conceito que a gente já viu anteriormente. Multicomputadores vão trabalhar com a memória distribuída e não compartilhada. Tá? A gente tem o conceito de norma, a gente já viu, que é o No Remote, né? O No Remote Memory Access, que ele não vai acessar remotamente aquela memória. Os sistemas mais famosos aí de troca de mensagens, aí a gente tem o PVM, certo? Que é o Parallel Virtual Machine. E a gente tem o MPI, que é bastante famoso, que é o Message Passing Interface, né? Que está amplamente em uso, né? Enquanto o MVP, o PVM, né, está em desuso. Em relação ao acoplamento, o que é que eu posso dizer? Que as máquinas que estão num cluster, elas estão fracamente acopladas. Elas estão ali no intervalo de uma sala, tá, sendo ligadas sobre uma fibra ótica. Então, eu posso ter diversas máquinas nesse ambiente. Tá? Eu posso ter também elas distribuídas num espaço de distância maior. Tá? Mas a cada vez que eu distancio, eu perco performance. Eu tenho escalabilidade, tá? Mas eu também tenho determinado velocidade degradada também. Dependendo da aplicação que eu vou rodar, que eu preciso do dado muito rapidamente, então eu preciso trazer o acoplamento para mais próximo, né? Então, se eu quero fazer um processamento que eu preciso que ele seja feito rápido, né? Muito rápido, e em uma grande quantidade de dados, então eu tenho um acoplamento mais próximo. Se esse meu processamento ele não precisa desse acoplamento, dessa velocidade tão grande, então eu posso ter elas distribuídas, por exemplo, no globo, em todo local, na internet, né? Eu posso distribuir em várias máquinas essa função de executar essas tarefas. Então, eu sei que ela vai ser executada, esse dado vai ser gerado por esses computadores remotos e vão ser repassados no futuro. O tempo que isso vai demorar para ser processado e vai me passar, pode ser vantajoso eu usar essa técnica, como pode não ser. Eu posso, por exemplo, não ter um computador capaz de executar uma quantidade de dados tão grande que, mesmo eu tendo um acoplamento forte, tendo um supercomputador, aquilo vai me demorar. Tá certo? Ao passo que, se eu utilizar milhares de máquinas na minha internet,
eu consiga realizar aquele cara em menos tempo, tá? Porque, veja, eu estou usando uma máquina que tem, sei lá, milhões de processadores, mas eu posso usar a internet que tem bilhões. Um exemplo, né? E aí? Né? Pode ser mais veloz. Então, eu não tenho como afirmar com certeza qual que é a mais veloz. Tá? Isso um dos paradigmas, tá? Dessa comparação entre máquina que tem multiprocessamento e multiprogramação. Isso aí a gente vai bater bastante no curso, na parte aí de computação em nuvem, beleza? E aí, a gente tem aqui, ó, recuperação de falha. O conceito de recuperação de falha. A gente tem o failover, tá? Que transfere o serviço para um host disponível, e o failback. Então, qual que são esses conceitos? Digamos que eu tenho num cluster 2 máquinas, tá? Num cluster. Se uma delas falhar, aqueles usuários que estavam usando aqueles serviços ali, ele vai usar o failover para passar para outra máquina. Então, os processos vão para outra máquina. Isso é o failover. O failback é quando aquela máquina estiver disponível de novo, aquela que falhou, aqueles processos podem voltar. E aí eu posso ter aquele balanceamento de carga de novo. Aí, ó, o conceito de organização de computadores, a gente tem, certo? O cluster tendo essa possibilidade aqui, ó, de memória distribuída, certo? Sendo ele como norma, certo? Não tendo a possibilidade de acessar remotamente a memória, ou é indiferente aquilo ali, ou se a aplicação precisar dessa coerência dos dados que são produzidos em computadores distribuídos, aí eu vou usar o SC-NUMA, né? Que é o software coerente. E aí esses caras, eles vão trabalhar com o CAL e NAL, né? O computer, né? O cluster of workstation, né? Ou então o network. Beleza? Isso mesmo, Bruno. É uma das funcionalidades de você ter multicomputadores. Tá? Quais são as duas funcionalidades básicas de você ter multicomputadores? Primeiro é a disponibilidade, tá certo? E no nosso caso da aula de hoje também é a performance, né? Eu ter paralelismo, eu ter a possibilidade de executar em várias máquinas um processamento. Eu posso distribuir esse processamento em várias máquinas. Então, eu tenho desempenho como sendo uma possibilidade, né? E disponibilidade. E quando se fala em clusters, tá certo? Aí a gente tem, tá, a forma de compartilhamento do disco, na forma de um storage ou sem o storage. Então, com o storage, o armazenamento ele é centralizado. Tá certo? Eu posso ter diversos computadores participando do meu cluster, mas os dados eles vão estar, certo, em um storage, sendo armazenados em um storage. É o caso de um banco de dados, por exemplo. Eu posso ter diversas instâncias de banco de dados, mas o meu dado propriamente dito, ele está em um storage. Na verdade, eu pego ele e trago ele para a memória principal e trabalho com ele. Depois eu jogo ele de volta lá para o meu storage. E eu posso ter diversas máquinas fazendo essa mesma função, de pegar do storage, trazer para a memória principal e realizar uma tarefa e depois jogar de volta. Certo? Eu tenho, com o storage, maior escalabilidade, tá? Em adicionar e remover membros do cluster. Eu não preciso fazer um sincronismo, porque todos vão estar acessando os dados que estão no storage. Quando eu não tenho storage, o que acontece? Cada membro do cluster tem os seus próprios discos. E os dados vão estar sendo trabalhados em cada um desses nós. Então, por exemplo, um servidor de banco de dados, se eu não trabalhar com o storage, eu não posso ter essa funcionalidade. Porque eu vou ter um banco de dados numa máquina, aí na outra máquina eu vou ter um outro banco de dados, é o mesmo banco de dados, só que os dados estão gravados nos seus próprios discos, nas suas próprias máquinas.
então não vai me dar a possibilidade centralizada, né? Então, é a possibilidade de não ter um storage. Dependência de sincronismo através de garantia do failover, certo? Então, quando ocorrer um failover, tá certo? O que acontece? Eu vou ter que, quando eu tenho o dado sendo gravado no storage centralizado, o failover, quando for dado, vai passar a usar os mesmos dados, só que a partir de uma outra máquina, porque aquela outra máquina acessa o dado que está centralizado no storage, né? O storage é um grande repositório de informação. E quando for dado o failback, que voltar a funcionar aquela máquina que tinha falhado, os processos vão poder acessar aquela máquina e isso ser direcionado para acessar os dados que estão no storage, ok? E aí, quando eu tenho ele sem o storage, aí eu tenho uma dependência desse sincronismo, né? Porque quando eu dou o failback, eu preciso ter que sincronizar aquela minha máquina, aquele disco, que aquela minha máquina que estava com os serviços, realizou, modificou algumas informações lá, eu tenho que sincronizar com aquela máquina que não tem não está no storage, né? Realização de um novo sincronismo, tá? Para que eu faça o failback. Políticas de sincronismo entre os membros, ou seja, entre os nós do cluster. E eu vou ter que ter uma organização mestre e escravo, ou seja, vou ter que ter um computador que ele é o mestre das operações e um que é o escravo. Organização de computadores, falando de cluster, então a gente vai ver aqueles itens que a gente viu no slide anterior agora. Quando eu tenho um computador que não tem um cluster, ou seja, cada computador possui o seu próprio disco, se eu tiver uma aplicação aqui, certo? Acessando esse computador, certo? Num dado momento, ele vai processar os dados que existem aqui nesse HD, ok? Se porventura, na próxima conexão que ele fizer, ou então outro usuário acessar essa máquina aqui, os dados que vão estar nesse HD não estão sincronizados com esse cara. Não estão. Certo? Então, não existe, vai ter que se preocupar esse cluster em sincronizar esses HDs aqui. Tá certo? Vai ter que existir esse sincronismo, senão não vai ficar legal esse cluster. Certo? Esse tipo de cluster pode ser aplicado para algumas aplicações. Para banco de dados, não vai rolar. Por quê? Porque num servidor de banco de dados, eu tenho que ter um cluster, um storage nesse cluster. Então, o storage é um grande repositório, tá, centralizado de informação, de dados. Então, os discos estão num array, a gente viu lá, lembra lá do array 0, 1, 2, né, o 3, o 5. Então, vão estar dentro de um array aí. E de forma centralizada. Então, uma aplicação que ele faça uso desse computador, certo? Quando ele trazer umas informações aqui para a memória e trabalhar com elas, ele depois vai voltar com elas aqui para o storage. Tá certo? Vai voltar. E a outra aplicação aqui, o app2, quando acessar o computador 2, certo? Que é um servidor que é um outro nó do nosso cluster. Quando ele acessar esse cara, a informação vai para a memória principal, certo? Mas qual a informação? Aquela que foi gravada aqui pela app1. Ou seja, esse dado aqui vai estar coerente o tempo todo. Então, esse cara vai chamar aqui o dado, vai estar com o dado aqui, vai trabalhar. Quando ele finalizar, ele volta com o dado para o storage. Ou seja, o app1 e o app2 vão poder usar os dados que estão no storage centralizado a partir de qualquer máquina, sendo a máquina 2 ou a máquina 1. Qualquer máquina vai estar com o dado coerente ali, porque vai estar no storage, né? Então,
Outra forma também de trabalhar com multicomputadores é para você garantir balanceamento de carga, certo? Aí o balanceamento de carga, a gente pode ter aqui diversos servidores, né? Diversos nós do cluster, tá? Eles acessando um storage aqui. Então, todas essas máquinas acessam esse storage. Então, eu vou ter aqui o computador 1, tentando acessar uma aplicação. Ele vai solicitar a um computador que, para ele, é virtual. É um IP que é virtual. Quando chegar essa conexão aqui, esse IP, na verdade, ele vai direcionar para qualquer uma dessas máquinas aqui. E qualquer uma dessas máquinas vai poder responder pela aplicação, ou pelo dado, né, que está querendo ser requisitado. Se a gente tiver a nossa aplicação dentro daquele conceito das 3 camadas, né, a camada de aplicação, a camada de banco de dados, tá? E podendo acessar ele através de interfaces, né? Aí a gente vai poder ter aqui, por exemplo, um cluster de banco de dados, tá? Então, nossa aplicação aqui vai poder ter essas 3 possibilidades aqui de balanceamento. Eu tenho o Road Robin. O Road Robin, o que é? Ele vai fazer aquele balanceamento. Ele manda para a conexão que chegar aqui do computador 1, ele manda para um computador. A próxima conexão, que vai ser do computador 2, aí ele manda para um outro nó. E assim sucessivamente, né? Tá beleza? O Robin manda... É um tipo de balanceamento porque ele está mandando binariamente. Cada conexão que chega, ele manda para um computador diferente. Tá? Esse list connection, ele vai mandar, tá, para um computador que não tem uma conexão prévia. Tá? Aquele mais livre. Tá certo? E a gente tem o load balance, que aí vai avaliar o quê? A performance da máquina. Uma aplicação de load balance mais robusta, o que é que ela faz? Ela avalia lá, por exemplo, esse computador aqui, esse nó desse cluster, ele está com processamento alto. Então, essa outra máquina aqui do cluster, ela está com processamento baixo, vou mandar para ela. Então, ele pode fazer baseado na performance dos clusters, né, dos nós do cluster, esse balanceamento. Ok? E aí, pessoal, a gente tem, por fim, essa tabela que faz a diferenciação entre multiprocessamento e multicomputadores. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, os itens, né, em relação à memória. Certo? Multiprocessador, a memória vai ser compartilhada. E em multicomputadores, eu vou ter ela distribuída. Não é isso? Em relação à comunicação, eu vou ter essa comunicação dos processadores através do barramento. Né? Enquanto que em multicomputadores, eu vou ter a troca de mensagens pela rede. E aí eu vou ter que usar aqui, ó, o MPI. E aí o MPI é uma metodologia, né? Aí a gente tem diversos programas que fazem uso. A gente tem um que é chamado Linda e o outro é o Globe. Você pergunta para mim, eu nunca usei, nunca nem vi alguma empresa aplicando esses caras, mas está na bibliografia, é bom a gente saber que existem eles, certo? A gente tem, em relação ao tempo de acesso à nossa memória, a gente tem o quê? Que multiprocessadores, a gente pode ter uma e numa, o Uniform Memory Access e o No Uniform Memory Access. Então, quando o acesso ele é compartilhado, né, numa memória compartilhada pelos processadores, o acesso à memória pode ser uniforme ou pode ser não uniforme, o tempo de acesso ao dado lá na memória. Tá? E aí a gente tem, isso aí está em relação principalmente a nossa memória cache, né? E em relação a computadores, a multicomputadores, a gente tem obrigatoriamente
somente a forma de Non-Uniform Memory Access. Todos os acessos que vão ser feitos, é lógico que vão ser não uniformes. Tá? O acesso à memória, o tempo que vai demorar para acessar um computador que está remoto, ou seja, essa memória distribuída ao longo da rede, vai ser diferente o tempo, porque a minha rede pode estar sobrecarregada num determinado momento, com pico, certo? Então, não tenho como garantir que vai ser sempre uniforme aquele meu acesso à memória, né, remota, né? E lembre-se que o acesso à memória remota é o simples fato daquele computador processar algum dado, alguma memória, alguma informação, tá? E aquela informação retornar. E em relação aqui, ó, da nossa memória compartilhada entre vários processadores, o tempo não vai ser uniforme, aliás, pode não ser uniforme quando a gente tem aquela condição lá da cache, né? A gente já falou. Beleza? Com relação ao acoplamento, tá? Então, a gente tem aqui multiprocessadores, a gente tem que o acoplamento é forte. Agora, quando a gente tem multicomputadores, a gente tem que o acoplamento é fraco, né? E esse acoplamento, ele é fraco e pode ficar cada vez mais fraco à medida que a gente vai se distanciando, né? Então, uma coisa é eu ter um cluster, que é um acoplamento fraco, só que eles estão conectados numa rede interna ali da minha máquina, do meu computador, da minha rede. Ou eu posso ter também eles distribuídos, um nó lá nos Estados Unidos, outro nó lá na África, outro nó lá na Alemanha. Então, eles estão cada vez mais distantes. Então, ele está mais fracamente acoplado. Beleza? Em relação à disponibilidade, eu tenho que são diversos núcleos, né, de CPUs. Tá? E em relação ao multicomputador, eu tenho hosts, né, ou nós. Então, a disponibilidade ela vai depender, no caso de multiprocessadores, dos processadores. A minha disponibilidade do meu computador, se eu tiver, por exemplo, 2 processadores, aí queimou um, eu só tenho um processador agora. Se queimar ele, acabou, não tenho, vai ficar indisponível a minha máquina. Tá? Em relação a clusters também. Se eu tenho 2 nós no meu cluster, se eu tiver uma parada de um, aí eu passo a ter uma máquina só. Se aquela máquina falhar, aí vai por água abaixo todo o meu cluster, né? Com relação à escalabilidade, escalabilidade é aquela possibilidade que você tem de redimensionar, de você aumentar a sua capacidade, né? Então, em relação a multiprocessador, eu tenho que a capacidade está limitada ao hardware. Então, enquanto eu puder estar acoplando novos processadores ou aumentando mais memórias, por exemplo, eu estou aumentando a minha capacidade. A minha escalabilidade, ela depende do meu hardware, né? Agora, em relação a multicomputadores, ela pode ser infinita. Essa escalabilidade, enquanto tiver, por exemplo, eu tenho um cluster, então, à medida que eu vou precisar de mais capacidade, eu vou adicionando mais nós nesse cluster. Então, por exemplo, computação na nuvem, quando eu adiciono mais computadores para realizar essa atividade, então eu vou ter essa capacidade aumentada. E eu não posso afirmar qual é o meu limite para adicionar um nó nesse cluster. Porque, dependendo da minha aplicação, quanto melhor, quanto mais nós eu adicionar a esse cluster ou essa computação distribuída, eu vou melhorar a minha performance ou melhorar a minha disponibilidade do serviço. Tá? Então, o crescimento dele acaba sendo flexível. Beleza? E aí, pessoal, ufa, acabou, né? Pelo menos de conteúdo acabou. Aí, o que acontece? Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, beleza? Aí a gente volta e aí faz uns exercícios para amadurecer essas ideias que a gente viu na aula de hoje. A joia que foi bastante longa, certo? Agora mais por causa das falhas aí que teve de conexão, tá? Então vamos dar esse intervalinho, tá certo? E vamos voltar em seguida, depois de 10 minutos, tá?